Exercício 21.96. Uma carga Q está distribuída uniformemente ao longo de uma semicircunferência de raio A. Obtenha o campo elétrico, módulo, direção e sentido, no centro de curvatura P. Muito bem. Pessoal, esse probleminha, o 2196, vocês vão perceber, né? Certo? Ele muda um pouquinho a geometria, mas a maneira de solucionar é a mesma, tá certo? Vamos até prestar bastante atenção nesse fato de que a construção da solução, ela obedece os mesmos critérios, né? Os mesmos passos, o mesmo procedimento, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, vou explicar rapidamente o problema. Eu tenho um arco aqui de raio A, sabe? Não coloquei ainda, porque para não poluir muito o desenho, mas eu tenho um arco, um semi-arco, na verdade, sabe? Aqui de raio A, tá? Onde está distribuída uma carga positiva Q, uma carga total Q, sabe? E o objetivo é calcular o campo elétrico devido a essa distribuição de carga exatamente no ponto P, né? Ponto P aqui no centro de curvatura desse arco. Tá, tranquilo, certo? O que nós vamos fazer? Usar o mesmo procedimento que foi feito antes, certo? Então, tecnicamente, você pega um pedacinho desse arco, tá? Infinitesimal, tá certo? Está distribuída nesse pedacinho de arco infinitesimal uma quantidade de carga também infinitesimal, né? Igualmente infinitesimal. Por ser positiva, ela gera um campo de afastamento nesse ponto P. Correto? Muito bem. Pensem dessa forma apenas, né? Eu transportei isso aqui para um diagraminha cartesiano ali ao lado. Eu tenho o meu campo DE, que foi produzido por essa quantidade de carga. Faço a decomposição nas diferentes direções aqui. Componente X, componente Y. Como vocês sabem, tá certo? Qual vai ser o componente X total, certo? Então, o componente EX total vai ser o quê? A integral, né? Tá certo? Né? Do D, que é DE, como vocês podem ver aqui, cosseno do ângulo θ, certo? E o EY vai ser a integral de DE seno do ângulo θ. Então, notem que é exatamente o mesmo processo anterior. A vantagem agora, sabe, que vocês podem fazer por aqui ou não, tanto faz, mas a vantagem é que vocês podem olhar a simetria que existe no problema. Perfeito? Então, eu vou pegar aqui um giz e mostrar para vocês. Se vocês pegarem o simétrico da quantidade de carga dQ, sabe? Vou fazer um desenho aqui rápido, para vocês perceberem isso. Se eu pegar o simétrico dele, que seria uma quantidade de carga que estaria nessa posição, vejam que ela vai produzir um campo elétrico também no ponto P de afastamento. Então vocês podem ver naturalmente pelo desenho que quando eu fizer a decomposição, tá certo, desse campo produzido por essa carga que fica simétrica a essa, automaticamente, tá certo? A decomposição vai me dizer, tá certo, que o componente EX é nulo, tá certo? E o EY vai ser sobreposto. Isso vai ser fruto da integral que nós vamos fazer, tá certo? Mas como a simetria já nos diz isso, eu posso automaticamente concluir isso, sem ter a necessidade de fazer toda a conta, né? Fazer a integral. É justamente para isso que serve a simetria, né, pessoal? Para facilitar a nossa conta, desde que ela, obviamente, seja usada de forma correta, né? Então, nós vamos aqui concluir pelo seguinte, né? Então, simetria, certo? A componente EX é nula. Perfeito, moçada? Então, EX é igual a zero. Então, está concluído, né? Por simetria, evidentemente, se fosse um exercício que vocês estivessem fazendo numa prova, etc.,
façam um desenho, mostrem isso daqui no diagrama, tá certo? Então, que fica muito claro, tá? Não só a solução fica bonita, né, elegante, etc e tal, mas também fica bastante claro para quem estiver lendo a solução que vocês propõem. E o resto agora a gente faz, né? Tá certo? Não há problema nenhum. Então, como é que nós vamos fazer? Componente y, portanto, sabe? Eu preciso do elemento de campo dele, né? Então, vamos fazer isso. Então, quem é o meu D? Sabe? Meu D é 1 sobre 4πε0, a quantidade de carga, né, dividido pela distância que vai do elemento de carga até o ponto no qual está sendo medido o campo. E essa distância é o raio ao quadrado. Certo? Sem nenhum problema, né? Tá certo? Agora, como na hora de fazer a integral, eu vou ter, evidentemente, duas variáveis, né? O ângulo e a carga. Observe que à medida que eu for variando a posição da carga, o meu ângulo vai variando também. Então não há uma independência entre eles, há uma dependência. Eu vou ter que considerar isso, tá certo? Então vamos lá, o elemento de carga, né? Como que nós podemos fazer isso? Em termos da densidade, certo? Então nós vamos usar o conceito de densidade de carga. No nosso caso, a densidade de carga é quantidade de carga dividido por unidade de comprimento. Certo? Mas como isso é um arco, a unidade de comprimento nesse caso é ds. Certo? Quem é ds? Né? É o elemento infinitesimal de arco. Perfeito? Por definição, pessoal, eu sei que ângulo, né, é o arco dividido pelo raio. Portanto, o elemento infinitesimal de arco nada mais é do que o raio vezes o ângulo. Certo? Essa aqui, definição da geometria, né? Ângulo é o comprimento do arco dividido pelo raio que gerou esse arco. Né? Então, pronto. Acabou. Substituo aqui. Ao substituir, tá certo? A minha quantidade de carga vai ser dada por lambda vezes A vezes o ângulo dθ. Ah, desculpe, aqui é dθ, né? Certo? Ângulo dθ. Muito bem, está feito. Joguei lá em cima, certo? Substituindo, eu vou ficar com o meu dE. Então, tomando um pouquinho de cuidado, vai ficar 1 sobre 4πε0 no lugar do dq, lambda A dθ, dividido por A ao quadrado. Certo? Há uma simplificação aqui, e ao substituir, então, eu posso já diretamente achar o componente y. Né? Tá certo? Então, o componente y ficaria lambda sobre 4πε0 A, né? Tá certo? A integral, vejam ali, né? Seno de θ dθ. Maravilha? Pessoal, o meu ângulo θ começa nessa posição, termina nessa posição. Portanto, ele vai de 0 tá? De 0 até π. Né? Agora passa a fazer essa integralzinha. 4πε0a. A integral de seno é menos o cosseno de θ. Tá? De 0 até π. Tá? Então, cosseno, vou colocar esse sinalzinho negativo aqui, fatorado, certo? Fica 4πε0a, né? Cosseno de π menos o cosseno de 0, certo? Cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1, aqui dá menos 2, com aquele sinalzinho fica positivo, né? Cancela com esse, e vou concluir aqui no cantinho, certo? Que o meu componente y, então, vai ser lambda sobre 2π ε0 vezes A. Então, está aqui o resultado. Vetorialmente, né, o componente y, tá certo? Aponta aqui
na direção oposta ao que nós orientamos como positivo, portanto, menos J. Tá? Mais um pequeno detalhe, usualmente, quando o nosso elemento é finito, né, o arco é finito, a gente reintroduz, coloca novamente, né, a carga elétrica, tá certo? Né? Não é que esteja errado deixar em função da densidade, não está, né, pessoal? Porque a gente sabe que a densidade e a carga, nós já sabemos a relação entre elas. No entanto, não custa nada, né? Então, a densidade é a carga total sobre o comprimento total ali do meu arco. É metade do arco, tá certo? Então, dá π vezes o raio A, tá certo? 2π vezes o raio é o perímetro total, como eu só tenho metade. Então, basta substituir. Logo, o meu EY vai ser Q, né, a carga, sobre 2π ao quadrado, ε0, tá certo? A ao quadrado. Maravilha? Pronto, está feito. Né? Vetorialmente, E é igual, certo? Menos EY na direção J, onde EY é esse fator aqui. Está aí, moçada. Está aí o nosso resultado e está aí o exercício. Vejam que o que eu fiz e é o que eu estou propondo para vocês fazerem, né, estudarem esse procedimento, é sempre construir um modelinho, né, a partir disso. Notem que se eu pegasse metade daquele arco, metade do que está lá, tá certo? Ou se eu pegasse um quarto do que está lá, né, ou se eu colocasse 2 arcos, vejam que o processo é o mesmo. Né? O que resultaria seria apenas uma soma vetorial, tá bom? Então, vejam aí, né, essa solução e procurem, né, convencer-se de que esse é um procedimento bastante razoável, né? Bom, então é isso aí.